Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Esse dia, nono dia da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. Quero deixar uma palavra aqui que vai edificar muito a tua fé e alimentar o teu espírito nesse dia que fez o Senhor por nós. O nosso texto hoje é Daniel, capítulo 10, verso 9, que diz assim: Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Daniel está sendo bombardeado, impactado com a visão que ele teve do anjo, mas agora ele é nocauteado pela palavra de Deus. Pois é, ao ouvir a voz do Senhor falando através do anjo, ele cai com o rosto em terra e desmaia. Nenhuma experiência substitui a palavra. Querido, nenhuma experiência. Você pode ter visão, revelação, experiências sobrenaturais. Não estou aqui invalidando, elas são importantes, são preciosas, mas nada substitui a palavra de Deus. Até porque, através dessas experiências, Deus sempre fala, Deus sempre ensina, Deus sempre traz uma resposta e um mandamento dele para a tua vida. Então, o que você deve focalizar? Na instrução que vem depois, na palavra que vem depois. Os versos até o verso 21, terminar o capítulo, você vai ter só a conversa de Daniel com o anjo, onde Deus está ali trazendo as respostas para Daniel, né? Houve uma preparação para esse momento, mas quando a palavra chega, ela derruba o profeta, né? Quando Deus fala, querido, nós temos realmente que cair, nos prostrar diante do peso que a palavra de Deus tem em nós. Porque a palavra de Deus, ela não vem para massagear o teu ego, ela não vem para alegrar o teu coração simplesmente, ela vem para confrontar a sua vida, para derrubar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, tirar o pecado, a carne de nós, a influência que o mundo traz para nós e nos colocar de volta, né, ao verdadeiro propósito, ao verdadeiro sentido da vontade de Deus para cada um de nós. Então, querido, Daniel agora começa a receber as instruções. E é muito importante isso, porque o cristão precisa ouvir a voz de Deus e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. E quando Deus fala com o profeta, né, eu quero tirar com você aqui duas lições. A primeira dela: por trás de toda experiência tem um ensinamento. Guarde isso. Esse tempo de jejum e oração que você está vivendo, essa experiência maravilhosa que você está passando, vai trazer lições preciosíssimas para a sua fé e para a sua vida. Vai trazer ensinamentos importantes. Sabe por quê? Nós somos guiados pela palavra. Isso, pela palavra de Deus. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Por isso que é importante você assistir o culto, você ouvir a pregação do seu pastor, você ouvir a palavra, você lê a palavra, não só lê a palavra por como está lendo um livro, mas ouvindo Deus falar ao teu coração através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nada substitui, querido, o ensinamento que Deus quer trazer para nós. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: porque toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Pois é, nesses dias difíceis, como nós aprendemos a maneira correta de viver? Pela palavra de Deus. Como seremos guiados no meio desse deserto, no meio dessa tempestade, no meio dessa confusão que está o mundo? Pela palavra de Deus. E para isso você precisa ouvir a voz de Deus. O cristão precisa treinar os seus ouvidos espirituais para discernir Deus falando ao teu coração. A segunda lição é que quando não ouvimos, Deus precisa falar mais alto. Deus não abre mão de falar com o seu povo. Se você olhar a história bíblica, desde Gênesis a Apocalipse, o tempo inteiro é Deus se relacionando com o seu povo, é Deus se comunicando, é Deus orientando, é Deus ensinando, é Deus direcionando a vida do seu povo para que eles tenham uma vida realmente abençoada aqui na terra.
Então, querido, quando nós não ouvimos a Deus, temos dificuldade de ouvi-lo, ele vai falar mais alto, tá? Daniel apagou quando ouviu a voz de Deus. É como se aquela palavra fosse tão forte que derrubou o profeta. Parece que Daniel, o povo de Israel, não estava ouvindo a voz de Deus. Deus levantou o profeta Jeremias, entregou a profecia, mas o povo não estava nem aí. O povo estava vivendo suas vidas, tentando salvar a sua própria pele do cativeiro, daquela vida opressiva, né, que eles estavam vivendo. Agora estão retornando para a terra, mas estão tendo dificuldade. E quando Daniel ouve, através da profecia de Jeremias, que Deus iria restaurar o povo, mas que seria um tempo difícil, de muitos conflitos, e ele está vendo os conflitos acontecendo, Daniel se propõe a buscar, a orar, porque ele quer ouvir mais, ele quer entender melhor aquilo que Deus está falando. Às vezes Deus fala, mas nós precisamos discernir, nós precisamos ruminar, nós precisamos aprender mais, entender melhor aquela palavra. E isso é fruto de busca, é fruto de relacionamento, é fruto de intimidade com Deus. Então, quando Daniel é nocauteado pela palavra, a gente precisa entender, porque lá em Provérbios, capítulo 20, verso 30, diz assim: algumas vezes é necessário uma experiência dolorosa para fazer-nos mudar nossa maneira de ser e fazer as coisas. Ou seja, às vezes a palavra de Deus causa dor. É isso mesmo, às vezes a palavra de Deus nos derruba, a palavra de Deus causa angústia, causa dor, causa sofrimento. Por quê? Porque é através da dor que Deus fala também. Nem toda dor é Deus falando. Pastor, então Deus fala comigo a vida inteira, porque minha vida toda foi de sofrimento. Não, nem toda dor é Deus falando, nem todo sofrimento é Deus falando. Tem muito sofrimento que ele faz parte da vida, ou até mesmo é fruto das suas escolhas erradas, né? Das besteiras que nós às vezes fazemos ao longo da vida. Mas tem muita dor que passamos, que é fruto da palavra do Senhor. É Deus falando para chamar a nossa atenção. Querido, as experiências dolorosas são os megafones que Deus usa para a gente ouvir a sua voz. É ou não é verdade? É isso que Provérbios está dizendo. Às vezes Deus precisa falar conosco de forma dolorosa. Para quê? Para mudar a nossa vida, para mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Então, irmãos, a pergunta de hoje é: por que é tão importante ouvir Deus falar? Você já se perguntou isso? Por que é tão importante ouvir Deus falar? Por dois motivos. O primeiro, para confirmar o relacionamento de intimidade que você tem com Deus. Querido, só quem tem um relacionamento íntimo. Muita gente, né, sabe da existência de Deus, mas não conhece a Deus. Muita gente fala sobre Deus, estuda sobre Jesus, mas nunca ouviram Jesus falar com ele. Não tem um relacionamento com ele. Pois é, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós confirmamos que temos um relacionamento. Porque um relacionamento com alguém é recíproco, né? Há uma simbiose que fortalece o relacionamento, que é aquela troca, né? Você se comunica, mas você também ouve o que o outro comunica para você. Você interage, você fala, mas você também ouve. Então, com Deus é da mesma forma. Nós temos que ter esse relacionamento próximo e íntimo. E quando nós ouvimos a voz dele, quando nós discernimos, quando nós conseguimos ouvir ele, é porque nós estamos desenvolvendo esse relacionamento. E o jejum, a oração, a busca faz toda a diferença na construção dessa intimidade. O segundo motivo é porque ele nos protege de cometer erros. Isso mesmo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos proteção, livramento. É um cuidado que Deus tem conosco de muitas vezes nos confrontar com o nosso erro, com o nosso pecado, de nos tirar do caminho errado para nos colocar no caminho certo. Quando temos dúvidas diante de tantas situações para resolver e decidir, quando Deus fala conosco, Ele está nos protegendo de que um mal maior aconteça na nossa vida. Em Jó, o livro de Jó, capítulo 33, verso 14 a 18, olha que tremendo. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões.
Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. É uma versão aqui bem atualizada, mas dá para entender bem nessa versão o que Deus está falando aqui através da vida de Jó, né? Jó está dizendo, Deus fala de várias maneiras, mas nós não lhe damos atenção. E é por esse motivo, Deus tem falado desde a antiguidade, pela palavra, pela história, pelos profetas, pelos patriarcas, e Deus tem nos falado hoje através do Filho, através de Jesus, através dos pastores, através da palavra. Mas olha, o mundo não está dando ouvido à voz de Deus. Nós muitas vezes, como igreja, como crente, não estamos dando ouvido à voz de Deus. E por causa disso, Deus usa um meio mais forte para a gente ouvir Ele falar. A dor, o sofrimento, a angústia, as enfermidades, os problemas. Então, querido, que você não seja levado a tanto, que você não precise passar tanta dor, tanto sofrimento para ouvir a voz de Deus. Que Deus te dê um coração sensível para ouvir a sua voz e realmente discernir a sua vontade para caminhar em segurança nesse tempo. Que Deus nos ajude, querido, nesse dia, esse 9º dia, a ouvir a sua voz e colocar em prática os seus ensinamentos, porque tem uma instrução que Ele quer nos dar. E através dessa instrução, nós vamos crescer, nós vamos vencer e nós vamos ser guiados e guardados pela boa e preciosa palavra do Senhor. Graça e paz, que Deus te abençoe profundamente nesse 9º dia do nosso jejum e oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e entregar o jejum desse dia nas tuas mãos, junto com os meus irmãos. Eu pleiteio pela causa, pela luta, pela dor daqueles que estão sofrendo. Senhor, minha oração hoje é que no meio desse sofrimento, no meio dessa dor, no meio dessa batalha, eles ouçam a tua voz. Eles ouçam o Senhor falar ao coração de cada um, para que eles aprendam a lição, para que eles aprendam cada dia mais a viver uma vida santa e digna na tua presença. Muda a nossa maneira de viver, que tem desagradado a ti. E nos ensina, Senhor, a cada dia a viver de forma digna, que agrade o teu coração e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, dá-nos cura nesse dia para os enfermos, livramento para aqueles que estão no momento de perigo, de aperto. E, Senhor, libera, Senhor, essa vacina e ajuda os nossos governante, a nossa política, a verdadeiramente trazer qualidade de vida para o nosso povo. Por essa causa, Senhor, eu me dobro hoje e te peço intervenção do Senhor para a solução nesse problema que teu filho está vivendo. Todo o processo seja resolvido hoje na autoridade do nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Graça e paz. Até amanhã, em nome de Jesus.